quando a gente consegue ter essa conexão emocional com a experiência, o nosso cliente ele vale 52% a mais. Ah, mas eu vou ter que investir em uma experiência. Vai, mas você vai ter 2 clientes pelo preço de 1. Sucesso do cliente, por natureza, deve ser proativo. Mas esse conceito do CS ser proativo, ser preditivo, durante muito tempo ele foi uma teoria e não acontecia muito isso na prática por uma série de fatores. Então nasceu lá todo o conceito de Customer Success e aí, esse cara aqui ele é diferente de suporte porque ele deve ser proativo. Mas a gente via que isso não acontecia e na verdade isso não acontece muito e está começando a caminhar aí em passos bem curtos. Qual é a questão, né? De acordo com a minha experiência, por que eu acho que o CS ele ainda não é proativo ou por que ele está caminhando a ser proativo, mas ele não é. Então, o primeiro motivo que segurou mais esse CS ali sendo uma pessoa reativa está relacionada à própria história do conceito de Customer Success, da palavra mesmo, sucesso do cliente e a palavra sucesso. O que é sucesso? É algo muito intangível. Sucesso para mim é uma coisa, sucesso para vocês aí podem significar outras coisas e não se sabe ao certo o que é sucesso. É muito amplo. E quando surgiu o conceito de sucesso do cliente, as pessoas não sabiam direito o que era. O profissional dessa área de atendimento, passou a aceitar qualquer coisa. Então, há 6 anos atrás, há 7 anos atrás, era esse o cenário que eu via. Então, ele tinha que fazer, ele aceitava qualquer coisa e ele era tudo ao mesmo tempo. Porque se tu for pensar, o que é sucesso para o meu cliente? Tudo que eu faço, na verdade, ali para o meu cliente, na frente dele ou atrás, a equipe que fica dando apoio, na verdade está relacionado ao sucesso de um projeto, ao sucesso do cliente, né? Naturalmente, o sucesso do cliente, o profissional, ele adquiriu muitas responsabilidades. Então, ele é o cara que defendia a bola, né, para não tomar um gol, era zagueiro e aí ele tinha que percorrer todo o campo, centroavante, ir lá chutar e fazer o gol. Então, ele era mais ou menos isso tudo. E lógico, acabou indo para outras áreas. Por exemplo, tem muitos CS que acabaram se tornando suporte, ou tem muitos CS fazendo parte do financeiro das empresas. Então, eu já vi de tudo nessa minha trajetória e naturalmente muito por causa desse conceito amplo, né? O que vocês mais vão ouvir aí dentro da carreira é que CS é um suporte um pouco melhorado, né? E aí então esse é o primeiro motivo que eu trago para vocês do porquê que o CS não é proativo de fato na prática. Ele acabou indo por uma outra área, parece que fez mais sentido na história, né? Desde a criação aí de todo esse movimento. E aí ele foi pro suporte. O que atraiu ele dentro do suporte, né? O primeiro ponto é que o suporte ele também tem aquele viés relacionado à velha economia e à nova economia. As pessoas, as empresas, elas sempre olharam muito para o produto e excluíram o cliente da jogada. Então, o engenheiro desenvolvia o produto e mostrava lá, a gente vai vender esse produto, independente, eu não quero ouvir o cliente, é isso que a gente vai fazer. Fazia o produto, não tinha concorrência, o cliente acabava comprando aquele produto mesmo se ajudasse ele pouco ou nem ajudasse muitas vezes. Não resolvia aquele problema dele. Então, o que acontece? O cliente ele acabou aceitando aquele produto, só que esse comportamento ele mudou, acabou tendo mais concorrência e aí o cliente passou a escolher naturalmente o suporte olhando para o cliente com maior cuidado ao cliente. Então fazia sentido naquele momento o CS trazer todo o conhecimento dele, toda a bagagem dele e todo o cuidado dele com o cliente. Então esse era um dos pontos importantes, porque assim, se a gente for pensar, quem é que gosta de suporte? Tem que falar com o suporte de tal empresa. Então o suporte ele também já veio com um legado, né, de atender de forma precária os clientes. Quem é que gosta de ligar para o suporte? Acha que vai ser enrolado, acha que vai ser enganado, acha que vai passar o telefone para o próximo e que não vai resolver o problema. Isso tudo faz com que o suporte seja visto não com bons olhos. Lógico que tiveram empresas que acabaram trazendo aí um suporte mais humanizado, começaram a mudar essa frente e muito por causa dessa abordagem mais sucesso do cliente dentro do suporte. O CS ele foi amplamente sugado, de acordo com o que eu penso, para dentro do suporte, porque o suporte carecia desse atendimento mais humano, desse atendimento mais estratégico. Naturalmente, o suporte é um canal onde tu recebe, né? Tu é reativo. O cara que está ali em suporte, ele abre um chamado, enfim, ele vai resolver. Então o cliente tem que falar isso. E nesse momento, muita gente, muito CS, acabou migrando para dentro da área de suporte e aí avançando, estimulando para que o CS fosse reativo, né, e não proativo. Ou seja, primeiro ponto,
o CS acabou virando um faz-tudo, né? E aí um faz-tudo, ele foi sugado automaticamente para o suporte. E aí o suporte tinha essa necessidade de olhar com mais força para o cliente e não tanto para o produto. E aí o que acontece? O suporte é totalmente reativo. Ainda hoje eu ouço as pessoas, eu pergunto, tu faz CS? Faço sim. A gente tem um suporte lá de luxo ou um suporte diferenciado, não tem nada a ver, né? É evidente que tu pode ter um suporte que entregue ou gere maior valor para o cliente, mas é diferente de um CS, obviamente. Então o primeiro fator foi CS faz tudo, o segundo fator está relacionado à própria necessidade do suporte, né? E o terceiro fator está relacionado a ferramentas. Então, o CS não tinha ferramentas, e tem muito poucas ferramentas hoje ainda para ser preditivo ou ser proativo. Vamos supor assim, há 6, 5 anos atrás, tu vai ser o CS, a teoria, né? Tu tem que ser proativo, mas tu não tem tantas ferramentas de análise de dados, análise de comportamento, como se tem hoje, né? E lógico, mesmo tendo ferramentas hoje, as empresas elas não empregam. Elas acham que o CS tem que chegar lá e, tem que adivinhar, tem que, enfim, consultar a bola de cristal. Então é assim que acontece. Não existe ferramentas, ou existem poucas, ou não existe aderência das ferramentas de analytics que vão ajudar o CS a ser proativo. E também o que acontece, as empresas elas não dão espaço. A gente não quer um mundo perfeito, né? A gente que está ali na linha de frente com o cliente, atendendo o cliente, que a gente tenha ao menos tempo para conseguir construir algo mais preditivo. A gente quer tempo para contratar alguém e montar um processo de CS Ops, por exemplo, que é um CS, um perfil de atendimento mais voltado para dados, por exemplo. Então, esses fatores são importantes a gente entender porque existe, ao mesmo tempo como a teoria diz que a gente tem que ser proativo e preditivo, tem fatores, tem legados que nos puxam para trás e meio que obrigam a gente a dar um passo para trás. Então, você que está chegando hoje, está começando a entender melhor por esse cenário, é isso que vai acontecer, se é que já não está acontecendo. O pessoal que está me assistindo aí, já passou por uma situação dessas, dificuldade de ser preditivo, cobrança muito forte da empresa por ser preditivo, mas você não sabe nem por onde começar? Coloca nos comentários se você tem alguma dificuldade de ser de fato proativo. Seguindo aqui a minha linha de raciocínio, então a gente tem 3 fatores principais aí que nos puxam para trás, que é o próprio conceito de sucesso do cliente, que ele é muito amplo, né? Pode dar diversos direcionamentos, e aí existe uma tendência de tu ir para o suporte muito forte, e o suporte é um tipo de atendimento mais reativo, e aí tu não tem nem ferramentas para ser proativo, né? Então esses são todos os problemas, e aí eu vou tentar ajudar vocês a solucionar alguns desses problemas. É uma contribuição da Roberta. Acho que a maior dificuldade é o cliente compreender o foco do nosso trabalho. O cliente costuma querer abordar situações do atendimento de suporte conosco. Excelente! Isso é muito bom. Eu vou trazer aqui porque faz sentido isso. Como tu, CS, acabou criando um vínculo maior, por daqui a pouco tá mais ali com o cliente dia a dia, né, Roberta? O que acontece? Ele desenvolveu uma relação mais íntima até mesmo, posso dizer dessa forma, contigo. E aí, ele quer que tu resolva isso, só que tudo é uma questão de alinhar as coisas com ele. Tu tem que dizer o seguinte, quem é que é o responsável por abrir um chamado ou de resolver esse chamado? É um site, né? A pessoa está desenvolvendo o site e aí, abriu um chamado para resolver um problema nesse site. É o programador, né, que vai resolver esse problema, esse bug, vamos dizer assim. Só que tu, como CS, não é o especialista, o desenvolvedor. Então você vai dizer para ele o seguinte, eu posso resolver, o meu conhecimento é isso aqui, Só que tem um cara que vai conseguir resolver e o conhecimento dele é isso aqui, Então eu vou te passar pro cara. Esse é o cara. Aí tu vai lá, apresenta, cliente, esse aqui é o cara que tem esse conhecimento que é maior do que esse conhecimento que é o meu, nessa temática, no caso, né? E aí você direciona. Então isso é assim, porque tu começa a criar uma grande conexão com o cliente e ele acha que tudo é tu que resolve. E aí quando tu vê, tu não consegue fazer o teu trabalho. Você precisa se relacionar. A gente tem 3 pilares: resultado positivo, satisfação percebida e relacionamento aquecido. O relacionamento você está atingindo, porque você está dando atenção para ele, né? O seu relacionamento precisa ser estratégico. Isso é mais operacional, então você vai levar para o suporte. Aí se você não faz isso, satisfação, o cliente vai estar satisfeito até um dado momento. E aí quando você mostrar para ele o resultado no final, que você não conseguiu gerar, que é o nosso terceiro pilar, o que vai acontecer? A satisfação dele vai abaixo. E aí
dos 3 pilares, você entregou somente um dos pilares, que é o pilar de relacionamento. E aí o que vai acontecer? O cliente vai dar churn. Então, faça isso que eu te disse, leve para o seu contexto. Explica para ele quem que são as pessoas do time, as suas habilidades, as suas expertises e mostra para ele que o cara ali estudou para estar ali, para dar suporte para o teu produto e para o teu serviço. Então, naturalmente, ele vai conseguir te ajudar melhor do que teu CS. É muito corriqueiro isso que você está falando, mas não é difícil de resolver. Tá bom? O reflexo da proatividade. É muito importante a gente entender, a gente está na era da experiência. As pessoas consomem mais produtos ou serviços se eles são entregues em uma experiência. Isso eu canso de falar para vocês, mas é uma coisa que eu sempre vou falar. Porque apesar de nós estarmos na era da experiência, eu vejo ainda poucas empresas aí pensando de fato nisso, né? E hoje a gente está na era da experiência personalizada. O que significa isso, né? Que a gente precisa entender o comportamento de consumo do nosso cliente e aí tentar gerar uma experiência para o cliente adequada. A gente consegue gerar mais valor para o cliente e ele compre mais da gente, né? Ele se torne fã da gente. Existe uma grande pesquisa de Harvard dizendo que quando a gente consegue ter essa conexão emocional com a experiência, o nosso cliente ele vale 52% a mais. Ah, mas eu vou ter que investir em uma experiência. Vai, mas você vai ter 2 clientes pelo preço de um. Menor o custo para a empresa, porque quando você está num cenário onde você é reativo, o cliente tende a pedir churn antes de você imaginar que ele vai pedir churn. E aí, se ele pediu churn, você tem que separar uma série de informações, você vai ter que criar um plano de ação para tentar resolver esse churn. E aí, depois que você evitou o cancelamento, existe uma grande possibilidade de você diminuir o valor do contrato com um plano B, por exemplo, porque o cliente não quer mais o plano A e aí ele vai pagar esse plano B, né? Enfim, e aí é um valor mais baixo. E aí, o que acontece? Impacta na saúde financeira da empresa, né? A proatividade ela faz com que tu entenda qual ação tomar, né? Porque se tu for reativo, o cliente vai pedir churn, vai usar mais do teu suporte, vai ser mais custoso para tua empresa, porque o cliente pode, por exemplo, não estar utilizando determinada funcionalidade do seu produto. Se ele não está usando, pode ser por quê, né? Pode ser porque a funcionalidade está estragada. E aí, se de alguma maneira você não consegue ser proativo, ele vai dar churn. Ou pode ser, lógico, pode ser por N motivos, pode ser que também ele não utiliza porque está desengajado. Mas enfim, você sendo proativo, você vai conseguir ajudar a sua empresa e vai ser melhor também para todo o seu time.